Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal NewRW. Agradecer a participação de todo mundo. Se não tiver inscrito, se inscreva, compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas que puderem para a gente difundir aí conhecimentos de QGIS, Python, PythonGIS, PyQGIS para todo mundo aí no processo. Bom, a dica de hoje é para a gente usar uma funçãozinha que a gente tem na calculadora de campo, que é o aggregate, né? Então tem uma grande potencialidade essa função. Eu vou explicar um pouquinho como que a gente pode usar ela. Eu trouxe um exemplo aqui. Deixa eu mostrar na tela para vocês, que é o seguinte. Eu tenho uma camada de municípios, né? E outras camadas que são de municípios também. Só que a diferença dessas camadas aqui é que, por exemplo, nessa camada de município, eu tenho informação aqui de ID, geocódigo, município, UF e região. Nas outras camadas, tá? Quando eu clico nelas, eu tenho uma outra informaçãozinha, que é a questão da região geográfica dessa camada, tá? Então deixa eu colocar aqui, ó lá, nome da região geográfica imediata, e tem Altamira, né? E intermediária também eu tenho a mesma situação. Eu tenho aqui, ó, o nome da região intermediária. E o que eu queria era que nessa minha camada de municípios eu trouxesse essas duas informações em duas novas colunas. Não quero ficar gerando outro dado, só quero colocar duas novas colunas ali dizendo em qual região que ela pertence, né? No caso da imediata e da intermediária. Para a gente fazer isso, a gente vai usar a calculadora de campo, né? Então, clicando na calculadora de campo, a gente vai perceber, antes da gente ir para a calculadora de campo, a gente tem que saber quais são os dois campos que a gente precisa, que é o nome RGI, de imediata, e o nome RGINT, que é da intermediária, tá? Então vamos lá para a calculadora de campo para a gente brincar um pouquinho. Então, para a gente fazer esse processo na calculadora de campo, a gente tem que criar um campo novo, né? O que eu quero é que na tabela de atributos desse cara aqui tenha uma coluna lá de imediata e de intermediária. Vamos começar pela imediata, tá? Então, vamos criar um campo do tipo texto, tamanho 255, e vamos começar a escrever nossa função. O que a gente vai usar aqui, que é o título do vídeo, é aggregate, tá? É essa funçãozinha aqui. Então a gente vai usar ela, utilizar aí de um método de intersect, de contains, para a gente conseguir pegar a informação da camada de baixo. Então vamos começar a escrever aqui a nossa função. Então tem lá aggregate, né? E daí a primeira coisa, o primeiro parâmetro que eu preciso colocar nele é a camada, tá? Os parâmetros vêm com dois pontos igual aqui. E a camada que a gente vai começar é com a imediatas, que está ali no meu canvas, tá? Aqui, ó, imediatas. Esse é o primeiro parâmetro. O segundo parâmetro, aqui ele já fala o que eu preciso colocar, é um método de agregação, tá? Então, dois pontos igual. A gente vai colocar o max aqui, porque eu só quero que ele pegue o valor lá que tem na tabela de atributos. A gente tem que colocar também um filter, né? Então, dois pontos igual. E esse filter daqui é o que vai fazer a mágica. É como se a gente estivesse colocando duas camadas, uma por cima da outra. Ele vai fazer uma análise espacial e pegar aquela informação para mim. E o que a gente vai usar aqui é um método chamado contains, tá? O método contains, ele pede duas geometrias. Então, ele pede a geometria da camada em si que eu estou trabalhando, né? Lembrando que aqui eu estou trabalhando com... Tem um errinho aqui, deixa eu tirar isso aqui. Eu estava fazendo em intermediárias, mas eu quero que seja em municípios, tá? Vamos colocar aqui de novo, criar o campo aqui, ó, imediatas, texto, 255. Beleza. Daí a gente continua aqui. E no método contains aqui, o que eu quero? Contains. Eu quero que tenha a geometria de fato do meu dado, né? Então, cifrão geometry, beleza? E também a geometria da camada de entrada, da camada que eu estou solicitando, que é imediatas aqui. Para eu alcançar a geometria dessa camada, eu coloco geometry e aqui dentro eu coloco @parents, tá? Então, pela lógica, né? Aqui eu já estaria fazendo uma análise espacial, mas ainda está com uma expressão inválida aqui, né? Então eu tenho que olhar aí o que está errado. Então aqui contains.
Ah, faltou um N aqui, do contains. Vamos ver o que mais que eu escrevi errado. Faltou um outro parâmetro importante. E esse parâmetro importante é que depois do aggregate eu tenho que colocar qual que é a expressão que eu vou usar. Né? Então, expression vai ser o que? É o campo que eu quero trabalhar. Que no primeiro caso aqui da imediata é nome, underline, RGI. Tá? Então, uma outra coisa que a gente precisa colocar também e uma vírgulazinha. Agora ele trouxe aqui a informação para mim. Né? Ele está trazendo aqui, não está dando erro de sintaxe. Mas tem uma coisa importante, e quando eu coloco o meu geômetro é como se eu estivesse fazendo um content de polígono para polígono. Então eu preciso fazer com que a minha camada imediatas não seja um polígono, e seja assim um ponto. E a gente vai usar outro métodozinho, que é o point on surface, tá? Para ele criar um ponto na superfície daquela camada que a gente está trabalhando. E quando eu faço isso, ó, ele já traz o nome aqui, ó, Urupu, tá? Eu vou copiar isso aqui, só para a gente ter certeza, e vou botar para rodar. Então vamos lá. Botei para rodar. Pode demorar um pouquinho, entrou em processo de edição, lembrando que a gente está fazendo isso para o Brasil inteiro. Então ele está indo lá, está criando o ponto sobre superfície, está analisando qual que é a camada de baixo, fazendo análise espacial e trazendo essa informação para a tabela de atributos para mim. Vou deixar aqui um pouquinho e vou pausar o vídeo e já retorno com vocês, tá? Beleza, retornando aqui, parece que executou bacana. Vamos dar uma conferida. Vou salvar aqui só para garantir. Vamos lá na nossa tabela de atributos e olha lá. Agora eu tenho uma coluna imediatas, que era o que eu queria. Vou fazer a mesma coisa agora para a coluna para intermediárias. Vou criar uma intermediárias também. Então, do mesmo jeito, estou aqui. Lembrando que para intermediárias, né? Eu vou precisar do campo nome RGInt. Então, vou colocar aqui, calculadora de campo. Vamos criar um campo chamado intermediárias. Texto 255. E vou usar aqui do recente, o último aggregate que eu fiz. Só que agora eu vou mudar. Só aqui, ó. Intermediárias. Também vai ser max, aqui vai ser nome RGI int, tá? E o mesmo processo. Deu certinho aqui, vou botar para executar e vou pausar o vídeo e retorno quando encerrar de novo, tá? Então, vamos lá, pausando. Feito, galera. Então, confirmando aqui, ó, continua em edição, vou salvar minha edição aqui. Vamos olhar a tabela de atributos. Tenho imediatas e intermediária agora. E qual que seria a facilidade, né? A facilidade é que eu não precisaria mais dessas duas camadas. E se eu quisesse agora, por exemplo, duplicar aqui essa camada e criar uma simbologia de uma para imediatas e uma para intermediárias, eu poderia aplicar uma simbologia específica, né? Considerando aquele campo novo que eu criei. Então, vamos ver aqui, categorizado. E agora, uma eu vou colocar aqui, imediatas. Fazer uma classificação aleatória aqui, beleza? E uma aqui para intermediárias. Tenho tudo em uma camada, né? Já me ajuda bastante. Não preciso ficar duplicando meus dados aí. Beleza, gente? Essa é a dica de hoje. Espero que tenham curtido. O aggregate tem uma potencialidade gigante. Dá pra gente fazer um monte de coisa com ele. Né? Então é uma função bacana aí da calculadora de campo. E logo volto aí com outras dicas. Antes disso, deixa eu dar um recadinho. Lembrando que lá na Udemy tem 4 cursos que eu lancei na Udemy. Né? Tem o Aprenda Geoprocessamento com QGIS, que é o básico do QGIS, integrando QGIS com PostgreSQL mais Postgres. Você vai começar a mexer com banco de dados, tratar com banco de dados Postgres. Tem iniciando com Python GIS, que você começa a mexer com Python fora do ambiente QGIS, e aumentando produtividade com PyQGIS,
né? Que daí você começa a mexer com o PyQGIS aqui, né? Que é uma outra funcionalidade que a gente pode usar dentro do QGIS, tá? Me adicionem no LinkedIn, porque lá no LinkedIn, volta e meia, eu gero uns cupons e coloco uns cupons lá, em média de 15 dias, eu coloco cupom que o curso acaba saindo mais em conta. Beleza, gente? Vejo vocês no próximo vídeo. Se não tiver inscrito, se inscreva, curta o canal aí e compartilhe com o máximo de pessoas que puderem. Falou, tchau, tchau.